Fala pessoal do canal Conquistando com a Dani, tudo bem com vocês? Gente, vamos aqui iniciar nossa leitura sobre o Guia do Agente Comunitário de Saúde. Tem uma playlist que já temos vídeos sobre a saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, enfim, bastante assunto aqui importante para a sua aprovação. Você que vai fazer processo seletivo ou concurso para o cargo de agente comunitário de saúde, tá? Beleza? Hoje nós vamos fazer aqui esse acompanhamento sobre saúde mental, tá? Que é muito importante aí. Não cai em todas as provas, cai em algumas provas, mas é importante você saber, não só para o seu trabalho, mas como também, se caso vier cair na sua prova, você já está sabendo direitinho do assunto, tá? Então, aqui está falando, né, que a saúde mental vem ganhando espaço rapidamente nos últimos tempos, né? Isso a gente pode comprovar a veracidade, que é muito verdade, né? Esse guia, ele é de 2009, mas vamos ler aqui para entender todo esse contexto, né? Até pouco mais de 20 anos, o espaço dedicado a essas questões era centrado nos hospitais psiquiátricos e a doença mental era vista como um transtorno bastante grave, do qual era difícil recuperar-se. Antes disso, pacientes que tinham transtornos mentais graves iam para os sanitários ou hospitais colônia, que em alguns momentos abrigaram os doentes de tuberculose, hanseníase e assim muitos que passaram o resto dos seus dias lá. Essas pessoas ficavam, né, não viviam em sociedade, viviam nessas colônias, né, nesses abrigos, enfim, né? Então, isso hoje em dia, acho que nem tem, não sei se ainda tem algumas colônias, né? Não sei como estão as situações, mas saúde mental vem crescendo bastante, o acompanhamento das pessoas que estão nessa condição. Aí aqui também nós temos o vídeo de tuberculose e hanseníase, tá? Falando sobre isso, sobre tuberculose e hanseníase. Mas aqui hoje é saúde mental. Só deu o exemplo ali de que as pessoas que tinham tuberculose e hanseníase, elas eram separadas, né? Ah, não pode conviver em sociedade, tem que viver ali naquela colônia, né, bem distante, tá bom? E agora não, fazendo tratamento, tudo direitinho, você tem uma vida aí tranquila, tá? Esse modelo vem sendo modificado em diferentes países, e assim o sofrimento mental vem sendo compreendido como uma doença como outras, e que o acesso aos serviços de saúde mental deve estar disponível à população, como os outros serviços de saúde, não havendo necessidade de afastamento ou isolamento. Então, era isso que acontecia com as pessoas em saúde mental, pessoas que tinham tuberculose, né, na época, e hanseníase. Aí moravam lá e morriam lá, né? Tem um filme do... Esqueci o nome do ator. Rodrigo Santoro, bem interessante, falando sobre saúde mental. Eu esqueci o nome do filme, eu não sei se é Bicho de Sete Cabeças, mas é um filme bem interessante mesmo. Se você quiser assistir, bem interessante. Então, no Brasil, temos vivido o mesmo processo de mudança no movimento contínuo. Temos enfrentado os desafios de superar o modelo de tratamento da doença mental, centrado nos grandes hospitais psiquiátricos e caminhando em direção ao tratamento de base comunitária. Nessas redes de serviços psicossociais, como CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS AI, AIJ, crescem muitos e cresceu muito, perdão, né? Essa rede aí cresceu muito, a rede de CAPS. E agora é o momento de solidificar o cuidado na estratégia da saúde da família, tá? Então, vamos dizer assim, no meu trabalho, quase que 2 vezes por semana, a gente tinha reunião com o pessoal do CAPS, ou o pessoal do CAPS ia com a gente no trabalho de campo, ou então a gente mantinha um contato ali via WhatsApp para saber de determinado paciente, saber se está tomando medicação. Muitos pacientes deixam de estar frequentando
o CAPS, né? Lá também acho que tem um trabalho de terapia ocupacional e alguns começam, mas não vão. Aí a gente tem aquele contato, se a pessoa está bem, se mudou, o que aconteceu, e fora dos contatos também, né? Em relação à família. Alguns CAPS são bem distantes, então muitos falam que não conseguem ir devido à condição financeira, não tem dinheiro de passagem, enfim, e trabalho também, enfim, uma série de situações aí. Não há saúde sem saúde mental, tá? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde mental como um estado de bem-estar no qual os indivíduos podem desenvolver o seu potencial de forma plena e podem trabalhar e viver produtivamente e são capazes de contribuir para a comunidade onde vivem. E aqui temos, e aí está falando de centenas de milhões de pessoas, né? Falando dos descomportamentos, são afetadas por distúrbios de origem mental, comportamental, neurológica e por uso de álcools e outras drogas, tá? E é necessário compreender que saúde mental é fundamental para o bem-estar pessoal, para os relacionamentos familiares, para o crescimento da comunidade e da sociedade como um todo. Ao contrário disso, a doença mental interage com a pobreza e a falta de recursos de uma forma negativa, né? Os transtornos dificultam ainda mais o aprendizado dos sujeitos e o seu envolvimento em atividades produtivas, sociais e econômicas, e para evitar essa associação de sofrimento psíquico com falta de acesso ao serviço, a estratégia da saúde da família, em especial a ação do agente comunitário de saúde, tem um papel fundamental. Gente, aqui explicando que às vezes, né, essa parte aqui, para o agente comunitário de saúde, fica muito sobrecarregado, tá? Porque não são uma, duas, três, quatro, cinco pessoas ou 10 pessoas que têm ali a condição de saúde mental, de acompanhamento, de medicamento, de estar indo a uma referência, uma rede de referência, tá? São muitas pessoas. E o acesso ele não dá conta, porque o acesso tem que acompanhar a gestante, tem que acompanhar a criança, o idoso, o acamado, Bolsa Família, acolhimento, curso, vacina. Não dá, tá? E aí, não falo só por mim, como eu falo dos colegas da época, dos colegas que ainda continuam trabalhando, são muitas pessoas nessa condição. E aí, o que acontece? Muitos familiares não querem ter a responsabilidade de estar ali auxiliando na condição do parente, sei lá, do filho, marido, sei lá quem for. Tá? E acaba, por exemplo, tinha um paciente nosso que ele tinha crises à noite porque ele não estava querendo tomar as medicações controladas. E aí a mãe deixava passar o dia para ir lá no Estratégia da Saúde da Família para a gente ir lá. E aí ficava quase que dias fazendo enxugando o gelo. Quando, na verdade, era para a mãe ter ligado para a SAMU, pelo menos na cidade lá, foi isso que passaram para a gente, ligado para a SAMU ou ia medicá-lo ou ia referenciar, né, a um hospital ali, enfim. Ela, não, mas porque vocês vão vir, a gente ficava o dia inteiro ali. E aí tinha outras pessoas, tinha outros casos, tá? Não é fácil, não é fácil. Não vou aqui desenhar falando, não é legal, não é. Chega até a ser estressante, tá? Porque fica claro que sobrecarrega a família. Só que o nosso trabalho não é só cuidar daquela pessoa, o nosso trabalho é de cuidar de estar ali 750 indivíduos, não passa de 700. Eu tinha mais de 2.000 pessoas na minha microárea, tá? Imagina a questão de saúde mental. Imagina. Porque não quer tomar o remédio, é porque é agressivo. Ele tá batendo todo mundo, vem cá, o que eu vou fazer? Né? Teve um caso que chamou bombeiro, até o bombeiro também para intermediar a situação, demorou horas, porque a pessoa pegou faca e tal. Então, às vezes, o ACS pega esse contexto fica só para ele. Enfermeira, vai lá. Médico, não sou médico psiquiatra, né? Então, você que acessa, está assistindo esse vídeo, comente aí. A gente tenta fazer o melhor que dá para fazer, tá? Mas muitas coisas ali, a gente depende também da questão da família,
tá? E também dependendo do serviço público de qualidade, de profissionais que entendam o trabalho dele também, tá? Tem muitos profissionais que só sabem ali conversar e não tem uma ação, eles jogam essa ação para o ACS, né? O ACS é o super-herói ali, não é bem assim. Então, na comunidade encontramos muitas pessoas com sofrimento mental grave que não conseguem chegar até o posto de saúde ou até o CAPS. Muitas famílias ainda continuam buscando somente tratamento hospitalar, porque desconhecem ou não conhecem ainda as questões. Acho que aqui, eu acho que eles já conhecem, né? Acho que naquela época talvez não, agora já conhece, tá? Aí fala que não tem dinheiro de passagem. Ah, eu não fui porque não fui na terapia, não fui no encontro, não fui na reunião, não fui lá pegar o remédio porque tive que ir na casa da minha filha e aí minha filha mora longe, e aí te conta um monte de história, tá? Eu acho que agora tem mais histórias. Estou falando da onde eu vivenciei. As pessoas sabem onde tem, e agora estou falando Niterói, tem bastante, né? Tem bastante locais, e não são locais tão longe assim, não, tá bom? São locais que dá para ir, tem alguns que ganham até um auxílio aí de passagem, que eu não sei o nome, tá? Ou então o pessoal mesmo marca de ir ao posto, já que para saber da situação, só que às vezes marca, eu tenho que ir no mercado, não tem como receber vocês. Aí fica difícil de a gente estar acompanhando, entendendo o caso da família, né? E aí a gente tem outros trabalhos, a gente não pode parar e viver a rotina da pessoa que está com saúde mental. Claro que nós vamos estar ali sim, acompanhando. Estou dando um exemplo aqui que às vezes tem pessoas que estão em crises ali, a gente quer ter resolutividade e a gente depende de vários fatores, às vezes, muitas das vezes da família, tá? Por exemplo, também teve pacientes que são acumuladores, e a gente queria um apoio ali da família, porque foi o pessoal da limpeza, foi o pessoal da zoonose, foi todo mundo ali, deixou o lugar bonitinho. Claro que a pessoa que acumula lá não, né? Mas a família também, né? Ah, tá acumulando, aí a gente ia lá, não vou fazer nada. Então, quer dizer, a gente não tem como ficar ali o dia inteiro só com aquele paciente. Eu não sei se vai ter um cuidador de saúde mental, um para cada um, que acho que não é assim. O pessoal da saúde mental, o cuidador, ele deve ter um quantitativo. Se tiver um para cada um, beleza. Aí todo dia eu vou lá na casa do fulano de tal para resolver as questões. Tinha um também que ele chegou a agredir a mãe, foi aí que a família tomou a situação. A gente ia lá, conversava, tem que tomar remédio, porque pode estar na crise, ele ficar agressivo. Não adiantava nada. Ah, tá tudo bem. Aí quando resolveu ali, né, agrediu a mãe fisicamente ali, quase, né, a mãe já é idosa, aí a família agora tá ali acompanhando, levando ele, deixando a gente entrar, que nem deixar entrar, a gente não deixava entrar, conhecer a família, a história da família, né? E é assim. Então, continuamos encontrando muitas pessoas que passam os dias trancada em casa, fora delas, enquanto os familiares vão e voltam do trabalho. Ainda há aquelas que não acessam tratamento medicamentoso e repetem episódios de muito medo, agressividade e violência. Também aparecem as crises epiléticas sem tratamento, os usuários de drogas que querem e não encontram facilmente acesso ao serviço. Como estou falando, acho que hoje em dia, isso aqui foi de 2009, acho que hoje em dia as coisas estão mais fáceis, sim. Tá? Acho que está tendo mais locais que desenvolve. Estou falando aqui o CAPS, mas também tem outras entidades, outras instituições que desenvolvem esses trabalhos gratuitamente. Basta a pessoa também querer, né, querer ter essa mudança de vida, e basta também ter conscientização do que está acontecendo ao redor. Não é fácil, não é fácil, tá? Mas aquilo, estou me colocando no lugar da CS. Não dá para o ACS resolver salvar a vida dos outros. Não dá, tá bom? Então, o número de descritos anteriormente, aí está falando da saúde mental, da proximidade da equipe da saúde da família com a comunidade, facilita a identificação de pessoas com sintomas de sofrimento mental, né? E nesses casos é importante que a equipe de saúde seja formada para o tratamento e comece o mais cedo possível, evitando assim mais sofrimento por parte das pessoas da família. Como está dizendo aqui, a equipe de saúde, não o ACS, tá? Fulano não tá tomando remédio. Já fui lá, falei com a família, já orientei, já informei, e aí agora tem que, né? A enfermeira, não vou. Fala com o médico não vai. Fala com a equipe do CAP, mas não tem como a gente ir, tem poucos funcionários e tal. E aí vai lá de novo.
fazendo, sabe? Enfim. E aí agora vamos falar da ansiedade, né? Aqui está falando que o Brasil, na época, era primeiro lugar. A ansiedade é uma experiência vivenciada por todos os seres humanos, né? Isso aí é fato, né? Tenho meu momento de ansiedade, você tem, todos nós temos, né? Alguns pouquinho, outros muitos, outros conseguem controlar, outros não. Principalmente a gente que está em ritmo de prova, de estudo, né? Quando chega perto da prova, quando chega aquele concurso sonhado, aí você começa pensar no momento, nas coisas que você tem planejado, né? Então, constitui-se uma resposta quanto às situações de perigo ou às ameaças reais, como o estresse, desafio do dia a dia. Adoecer, hospitalizar-se, ter de submeter a uma cirurgia ou ir ao dentista. É uma emoção semelhante ao medo. Ela, né, a ansiedade, representa um sinal de alarme para situações de ameaça à integridade física ou moral de uma pessoa. É comum também que ela ocorra em situações que representam frustrações de planos, de projetos pessoais, perda de posição social, de entes queridos, em situação de desamparo, abandono ou punição. Em circunstância em circunstâncias, constitui sinal de alerta que auxilia a pessoa a tomar medidas necessárias para lidar com o perigo. Muitas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade sentem mal-estar acentuado quando saem de casa, andam de ônibus, vão a lugares mais cheios. Esses sintomas muitas vezes provocam um auto-isolamento da pessoa, que progressivamente vai diminuindo a autonomia e intensificando os medos. Essas pessoas, com frequência, evitam até mesmo de ir ao posto de saúde. E aqui está falando sintomas observados nos transtornos de ansiedade, né? Crise de dor no peito, coração batendo forte, acelerado, falta de ar, dor e desconforto abdominal, dor de cabeça, tonturas, tensão muscular, perdão, musculatura endurecida, tremores, suor em excesso, boca seca, dificuldade para dormir, calorões ou calafrios. Sintomas de ansiedade podem acontecer ainda como resultado do uso de drogas, em situações de abstinência de substâncias e também em transtornos mentais, depressão, psicose e transtorno do humor. A ansiedade também pode ser causada de abuso e dependência de substância como álcool, medicamentos chamados de benzodiazepínicos, né? Que aí tem o diazepam, clonazepam, também conhecido como Rivotril, Lexotan, e assim vai. Com muita frequência, encontramos pessoas, principalmente mulheres, que usam esses remédios que eu falei aí, né? Os Rivotrils da vida. De forma crônica e acabam por desenvolver dependência e sintomas que não se relacionam ao uso, como perda de memória e desatenção e sintomas depressivos. É incrível como, vou falar aqui estou dando exemplo aqui do Rivotril, eu lembro que tem algumas mulheres que chegavam lá, eu quero minha receita azul. A médica falava, não, mas era temporal, era por alguma questão de tempo, um momento assim de ansiedade. Não, mas isso me fez bem e tal, né? E fica, a pessoa até muda o humor, tal, tão dependente que fica da medicação. Indivíduos que apresentam essas características devem ser orientados a procurar atendimento e buscar o correto diagnóstico e tratamento. Aí estamos agora falando da depressão, que assim como na ansiedade, é necessário diferenciar a depressão, né? Aí está entre aspas, normal ou tristeza. Sentimento experimentado por todos na vida, né? Passamos casos aqui da depressão como doença, que necessita de tratamento específico. A definição da depressão doença leva em consideração a presença de alguns sintomas e sua duração. Como se trata de condição complexa, ao apresentar sinais ou sintomas que indiquem depressão,
A pessoa necessitará de avaliação feita por profissional. Aí, os sintomas principais da depressão, né? Humor deprimido, perda de interesse pela vida, fadiga e os sintomas acessórios, né? Ali vai acompanhando concentração e atenção reduzida, autoestima e autoconfiança reduzida, ideias de culpa e inutilidade, pessimismo em relação ao futuro, ideias de suicídio, sono perturbado e apetite diminuído. A pessoa desses sintomas, a presença desses sintomas de forma isolada não indica necessariamente depressão. Se houver suspeita, a pessoa deve ser encaminhada para a avaliação da equipe de saúde. E aqui também está falando da depressão pós-parto, né? Houve um reconhecimento de que no período da gravidez, a mulher pode apresentar transtorno de humor, em particular a depressão. Essa afirmativa contraria um pensamento comum de que a gravidez é uma época somente de alegria para a mulher. Hoje sabemos que os transtornos de humor manifestados durante a gestação pode indicar que essa gestante teria o risco de desenvolver depressão pós-parto. Aí ele coloca um quantitativo, né? E os sintomas depressivos acontecem principalmente no terceiro trimestre de gestação e nos 6 meses após o parto. Não é por coincidência que nessa fase você deve visitar mais regularmente a gestante e a puérpera, pela grande frequência e graves consequências que podem trazer os sintomas que indicam a presença de depressão pós-parto. Devem ser sempre valorizados e nunca menosprezados. Com o nascimento de um novo filho, nasce também uma nova família que precisará se adaptar a essas mudanças em sua estrutura. O reconhecimento de qualquer sintoma que indique sofrimento por parte da gestante ou puérpera deve ser levado à equipe de saúde, que deverá se organizar para prestar o atendimento adequado a ela, ao seu bebê e ao restante da família. Então, é a equipe de saúde, não é o ACS somente. O ACS vai estar lá vendo, vai encaminhar para a equipe e vai ter um trabalho em conjunto com a equipe, tá? Aí, depressão na pessoa idosa é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns entre as pessoas idosas e se suspeitada, necessita sempre de avaliação pela equipe de saúde. As mulheres são mais acometidas que os homens, proporção de 2 mulheres para cada homem, né? Que foi o que eles botaram. Pessoas idosas doentes ou institucionalizadas também apresentam um risco maior para a doença. Na presença de sintomas depressivos leves, o idoso deve sempre ser encaminhado para a unidade básica de saúde, pois o não tratamento dessa condição está associado ao alto risco de desenvolvimento de uma forma mais grave da doença. Na população idosa, a depressão pode estar associada a sintomas físicos, gerando maior procura pelas unidades básicas de saúde. Também há risco de maior consumo de medicamentos, o que pode ser bastante prejudicial para as pessoas dessa faixa etária. É essencial que seja feita a diferenciação entre tristeza e depressão, uma vez que os sintomas depressivos podem ser mais comuns nessa faixa etária, desencadeando principalmente por aparecimento ou fatores estressantes em sua vida. Nessa diferenciação, é preciso que o profissional de saúde não subestime as queixas apresentadas pelo idoso, uma vez que ainda é comum ouvirmos afirmações dos próprios profissionais que reforçam a falsa associação entre velhice e doença ou transtorno de humor. Portanto, os sinais apresentados por esses indivíduos necessitam de acompanhamento e intervenção para que não comprometam ainda mais suas atividades diárias, muitas vezes já restrita pelo próprio processo de envelhecimento, afetando sua qualidade de vida, tá? E uso abusivo de álcool e drogas também demanda muito, né?
muito e acaba também aí mexendo na estrutura familiar. E fala que muitas pessoas ficam apreensivas de falar sobre essa temática na comunidade. Muitas comunidades têm a droga como uma importante presença e fonte de renda, mas, independentemente disso, há muitos que estão sofrendo e precisam ser ajudados. O entendimento que a dependência de álcool e outras drogas é um transtorno mental é relativamente recente e ainda encontramos muitas pessoas que não conseguem entender essa nova abordagem e ligam o uso do álcool e drogas à falta de caráter, falta de força de vontade e até mesmo sem vergonhice. O primeiro passo a dar, se queremos ajudar alguém em sofrimento por uso de álcool e ou drogas, é entender esse indivíduo como alguém que, antes de mais nada, está causando a si mesmo um dano, mesmo que não tenha a menor consciência disso. O uso abusivo e dependente de álcool e outras drogas devem ser entendida como um fenômeno complexo, que envolve várias dimensões a serem avaliadas. 3 dimensões principais. Pode ser resumida como o indivíduo, o contexto em que esse indivíduo está inserido e a substância ou substâncias com as quais o indivíduo está se envolvendo. Ou seja, podemos dizer que a história de vida, os recursos internos que cada um tem para lidar com os problemas, a existência ou não de apoio externo, seja ele proveniente da família, amigos, seja de terapeutas, podem mudar muito a evolução e superação dos problemas e, por fim, a substância que está em jogo pode acarretar por si maior ou menor grau de danos, como podemos comparar o uso do crack e o uso de maconha, por exemplo. Ainda nos nossos dias, o usuário de álcool e outras drogas sofrem muitos problemas com estigma associado ao uso. Dessa forma, por terem falta de compreensão ou julgamento, muitas pessoas deixam de pedir ajuda. Nos últimos anos, temos aprendido muito com as novas ações propostas pela redução de danos, que é uma forma de abordagem o uso abusivo e dependente de álcool, né? Tem até prefeituras que fazem processo seletivo ou concurso para o redutor de danos, né? Com o fenômeno que vem acompanhando a evolução da humanidade, que seu uso é um comportamento presente em uma significativa parcela da sociedade. Essa abordagem apresenta a vantagem de tentar entender que, se a realidade que se expõe é o grande número de usuários abusivos e dependentes de álcool e drogas, não basta os profissionais de saúde decidirem que essas substâncias fazem mal aos usuários, para que eles se conscientizem e decidam abandoná-los. Se esse hábito está colocando o indivíduo em risco ou se já tem apresentado perdas por isso, ele precisa tomar consciência e se estimular a modificar. Mas, se não estiver motivado à mudança, nem consciente dos riscos que está correndo, não será suficiente a prescrição dos profissionais para que ele pare, né? Para a pessoa parar. Muitos pode ser feito em relação a essas problemáticas na estratégia da saúde da família. Importantes pontos. É necessário enfatizar que as doenças entre gêneros devem também ser observadas quando tratamos dessa temática. As mulheres, em geral, por sua constituição biológica, têm maior sensibilidade ao uso de álcool que os homens. Por isso, elas precisam de menores quantidades para se alcoolizarem e desenvolverem problemas devido ao uso crônico. Mulheres com dependência de álcool costumam sofrer mais estigmação que os homens, e seu uso geralmente se dá no ambiente doméstico. Assim, o papel dos agentes, né, no diagnóstico pode ser ainda mais importante. Outros problemas importantes a ser enfrentado é o uso de álcool por gestante, que deve ser evitado ao máximo. Não existe quantidade considerada segura para gestantes. O uso do álcool nesse período pode acarretar a síndrome alcoólico fetal,
que têm diferentes formas de apresentação, incluindo alterações físicas e mentais, alterações de comportamentos e dificuldade de aprendizado na criança exposta ao álcool durante a gestação. Fazer diagnóstico precoce, né? Aí um elemento fundamental no enfrentamento dos problemas relacionados ao uso abusivo e dependente de álcool e droga é a possibilidade de realização de diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o indivíduo perceber que tem perdido o controle sobre o uso de qualquer substância, mais chance ele tem de evitar aprofundar-se nesse processo. Esse diagnóstico precoce pode ser feito por meio de entrevistas, aplicações de questionários pelo membro da unidade básica de saúde, tá? Então, deixa essa parte aí para o pessoal aí, médico, enfermeiro, pessoal fazer esse questionamento, né? Aí aqui está falando do álcool. O alcoolismo, também conhecido como a síndrome de dependência do álcool, é uma doença caracterizada pelos seguintes elementos, né? Compulsão, uma necessidade forte, o desejo incontrolável de beber. Perda de controle, a inabilidade frequente de parar de beber uma vez que a pessoa já começou. Dependência física, a ocorrência de sintomas de abstinência, como náusea, suor, tremores e ansiedade, quando se para de beber após um período bebendo-se muito. Tais sintomas são aliviados bebendo-se álcool ou tomando-se outra droga sedativa. Tolerância, a necessidade de aumentar a quantidade do álcool para sentir-se alto. Nem todos esses problemas precisam ocorrer junto. É uma doença que traz enormes danos físicos, sociais e pessoais. É necessário um tratamento específico e é muito importante que os membros da equipe da atenção primária tenham acesso às informações sobre o alcoolismo, que ainda tratado com exclusão, que ainda é tratado com exclusão, né? E tem o estigma e preconceito. Essa imagem de preconceito afasta muitas vezes o doente da equipe da saúde. Desse modo, o vínculo entre os profissionais e doentes não se estabelece, impedindo a concretização de um tratamento que possibilite a recuperação do alcoolista e da saúde da família, que geralmente se encontra tão adoecido quanto ele próprio. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a assistência ao usuário de álcool deve ser oferecida no serviço de atenção primária e demais níveis de atenção, privilegiando os cuidados em dispositivos extra-hospitalares, como os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Você pode estimular o desenvolvimento de ações de prevenção nas escolas, locais de trabalho, sindicatos e outras associações locais. As ações incentivadas devem ter caráter permanente, sem deixar de lado as ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde. E aqui está falando de outras drogas, né? A maconha é uma substância perturbadora que leva a pessoa a ter leve estado de euforia, relaxamentos, riso sem motivos, olhos avermelhados, boca seca e coração disparado. O uso regular por períodos muito longos pode associar-se ao pânico, depressão, prejuízo de memória, pressão arterial alta, bronquite, entre outros problemas de saúde. No caso de usuários de alta doses e em períodos prolongados, pode ocorrer a síndrome de abstinência. Já a cocaína e o crack são substâncias excitantes que causam, entre outros sintomas, euforia, agitação, suores, calafrios, alucinações visuais e táteis, convulsões, arritmias cardíacas, prejuízo dos julgamentos, ideias paranoides, a exemplo da mania de perseguição. Os sintomas mais graves acontecem quando a pessoa faz o uso prolongado em grandes quantidades, o que também provocará síndrome de abstinência caso tente diminuir ou pare de fazer uso. A rapidez e a intensidade de seus efeitos são os fatores que favorecem a dependência a essa droga. A substância inalante, como a cola de sapateiro, por exemplo, são usadas principalmente por crianças e adolescentes moradores de rua, devido aos seus efeitos relacionados à redução de sensação de fome,
dor e frio e produção de sensação agradáveis. Pesquisa demonstra que mais de 10% das pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas ilícitas e álcool procuram espontaneamente tratamento, o que aproxima, aqui está falando aproximadamente 20% dos usuários da atenção primária têm problemas com drogas e álcool. Deve ter mudado um pouquinho essa estatística aqui, então vamos ver aqui. Tá. Aí você, a CS, tem um papel fundamental na identificação e orientação dos usuários de drogas lícitas e, pois, mora na comunidade. Porém, é importante lembrar que o processo de abuso e evolução para a dependência não ocorre repentinamente. Muitas vezes não é evidente. Assim, alguns sinais indiretos podem servir de alerta, tais como redução do desempenho escolar, alterações no comportamento, né? A pessoa ficar mais isolada, ou agressiva, ou displicente, por exemplo. Falta constante no trabalho, problemas no relacionamento com as pessoas da família, o que motiva muitas vezes a procura por auxílio. Neste caso, você deve oferecer ajuda, acolhendo o usuário e a sua família. Deve também discutir com a equipe de saúde para que haja maior atenção para as situações e seja construída estratégia para a abordagem da pessoa e sua família, possibilitando adequados cuidados ao caso. A disseminação de informações de saúde, tanto na visita domiciliares quanto nos grupos educativos, é muito importante para a promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados ao uso de álcool e drogas. E aqui eu acho que vamos para atenção à pessoa com deficiência, tá? Então vamos ficar aqui na saúde mental, que já foi um vídeo bem grande, né? Tem muitas situações aí a serem desenvolvidas. Nessa época a internet, né, as redes sociais não estavam no auge, então temos mais coisas aí também para ser abordada, adolescente também, essa questão da ansiedade, né, o jovem adolescente, o mundo que estamos vivendo pós-Covid, que também mudou bastante aí a rotina característica da saúde das pessoas. Tá bom, gente? É isso, gente. Um grande beijo para vocês, tá? Qualquer coisa, volte o vídeo, dê uma pausa, não só esse, como os outros da playlist, dê uma pausa no vídeo para você fazer uma leitura, escrever alguma coisa. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.